Essa doutrina era tão perigosa que o manuscrito que a descrevia teve de ser passado em segredo, um samizdat ateniense. Ela não estava de acordo com os preconceitos da época, ao explicar as fases ou os eclipses lunares com a geometria relativa entre a Terra, a Lua e o Sol, que tem luz própria. Aristóteles, que viveu 2 gerações mais tarde, contentou-se em alegar que essas coisas aconteciam porque era da natureza da Lua ter fases e eclipses mero malabarismo verbal. Uma explicação que não explica nada. A crença prevalente era de que o Sol e a Lua eram deuses. Anaxágoras sustentava que o Sol e as estrelas eram pedras ardentes. Não sentíamos o calor das estrelas porque elas estavam distantes. Ele achava também que a Lua tinha montanha certa e era habitada errada. Dizia que o Sol era tão imenso que talvez fosse maior que o Peloponeso, mais ou menos a terça parte da Grécia, no sul do país. Seus críticos achavam essa estimativa exagerada e absurda. Anaxágoras foi trazido a Atenas por Péricles, seu líder na época de sua maior glória, mas também o homem cujas ações levaram à Guerra do Peloponeso, que destruiu a democracia ateniense. Péricles adorava a filosofia e a ciência, e Anaxágoras era um de seus principais confidentes. Há quem diga que nesse papel Anaxágoras contribuiu de maneira significativa para a grandeza de Atenas. Mas Péricles tinha problemas políticos. Ele era poderoso demais para ser atacado diretamente. Assim seus inimigos atacavam quem lhe era próximo. Anaxágoras foi condenado e preso pelo crime religioso da impiedade por achar que a lua era feita de matéria ordinária, que ela era um lugar e que o sol era uma pedra vermelha e quente no céu. O bispo John Wilkins fez um comentário, em 1638, sobre esses atenienses. Aqueles zelosos idólatras consideraram uma grande blasfêmia fazer de seu Deus uma pedra, conquanto eles, não obstante, fossem tão incoerentes em sua adoração de ídolos, ao fazer de uma pedra seu Deus. Parece que Péricles arquitetou a libertação de Anaxágoras da prisão, mas era tarde demais. A maré estava mudando na Grécia, embora a tradição jônica continuasse no Egito de Alexandria, 200 anos depois. Os grandes cientistas de Thales, Demócrito e Anaxágoras costumam ser descritos nos livros de história ou de filosofia como pré-socráticos, como se sua principal função fosse sustentar a fortaleza filosófica até o advento de Sócrates, Platão e Aristóteles, e talvez influenciá-los um pouco. Na verdade, os antigos jônios representam uma tradição diferente e bastante questionadora, muito mais compatível com a ciência moderna. O fato de sua influência ter sido sentida com tanta força durante apenas 2 ou 3 séculos representa uma perda irreparável para todos os seres humanos que viveram entre o despertar jônico e a Renascença italiana. Talvez a pessoa mais influente entre todas associadas a Samos tenha sido Pitágoras, um contemporâneo de Polícrates no século VI a.C., segundo a tradição local. Ele viveu por um tempo numa caverna no Monte Kerkis, em Samos, e foi o primeiro na história do mundo a deduzir que a Terra é uma esfera. Talvez tenha alegado isso em analogia com a Lua e o Sol, ou notado a sombra curva da Terra na Lua durante um eclipse lunar, ou percebido que quando um navio deixava Samos e desaparecia no horizonte, seus mastros eram a última parte a desaparecer. Ele ou seus discípulos descobriram o teorema que leva seu nome num triângulo retângulo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pitágoras não se contentou em acumular exemplos que comprovassem seu teorema. Ele desenvolveu um método de dedução matemática para provar isso de maneira genérica. A tradução moderna do argumento matemático, essencial a toda ciência, deve muito a Pitágoras. Foi ele quem primeiro empregou a palavra cosmos para denotar um universo bem ordenado e harmonioso, palavra receptiva a um bom entendimento humano. Muitos jônios acreditavam que a harmonia subjacente ao universo seria acessível mediante observação e experimentação, métodos que hoje em dia dominam a ciência. No entanto, Pitágoras empregou um método muito diferente. Ele pensou que as leis da natureza poderiam ser deduzidas pelo pensamento puro. Na verdade, ele e seus seguidores não eram experimentadores. 9. Eram matemáticos. E eram místicos contumazes. Segundo Bertrand Russell, numa passagem talvez impiedosa, Pitágoras fundou uma religião, da qual as principais premissas eram a transmigração das almas e a pecaminosidade que havia no ato de comer feijões. Sua religião estava encarnada numa ordem religiosa, a qual aqui e ali adquiria o controle do Estado e estabelecia um governo dos santos. Mas os não regenerados ansiavam por feijões, e cedo ou tarde se rebelavam. Os pitagóricos se deliciavam com a segurança que havia na demonstração matemática, o sentido de um mundo puro e imaculado acessível ao intelecto humano. Um cosmos no qual os lados de um triângulo retângulo obedeciam rigorosamente a simples relações matemáticas. Era um contraste gritante com a confusa realidade do mundo cotidiano. Eles acreditavam que tinham, com sua matemática, vislumbrado uma realidade perfeita, um reino dos deuses.
do qual o mundo que nos é familiar não é mais do que um reflexo imperfeito. Na famosa parábola de Platão sobre a caverna, imaginavam-se prisioneiros amarrados de modo que viam apenas as sombras projetadas dos passantes e acreditavam que as sombras fossem figuras reais, sem nunca compreender a realidade complexa que seria acessível se eles apenas virassem a cabeça. Os pitagóricos iriam exercer uma forte influência em Platão e mais tarde no cristianismo. Eles não advogavam um livre confronto entre pontos de vista conflitantes. Em vez disso, praticavam, como todas as religiões, uma rigidez que os impedia de corrigir seus erros. M. Cícero escreveu: o que está em discussão não é tanto o peso da autoridade como força argumentativa a ser requerida. Na verdade, a autoridade desses que professam o ensino é com frequência um empecilho real aos que desejam aprender. Eles param de empregar seu próprio julgamento, e tomam o que percebem ser o veredicto de quem escolheram como mestre como a resposta que resolve a questão. De fato, não estou disposto a aprovar a prática tradicionalmente atribuída aos pitagóricos, os quais, quando questionados quanto ao fundamento de qualquer asserção que propuseram ao debate, consta que costumam responder: assim disse o mestre, sendo Pitágoras o mestre. Tão poderosa assim era uma opinião já decidida, fazendo a autoridade prevalecer sobre a razão. Os pitagóricos eram fascinados pelos sólidos regulares, objetos tridimensionais simétricos, dos quais todos os lados eram polígonos regulares. O cubo é o exemplo mais simples, com 6 quadrados formando seus lados. Existe um número infinito de polígonos regulares, porém apenas 5 sólidos regulares. A demonstração dessa proposição, exemplo famoso de raciocínio matemático, é apresentada no apêndice 2. Por alguma razão, eles achavam que o conhecimento de um sólido chamado dodecaedro, cujos lados são 12 pentágonos, era perigoso, tinha uma associação mística com o cosmos. Os outros 4 sólidos regulares eram identificados de algum modo com os 4 elementos que então se imaginava constituírem o mundo: terra, fogo, ar e água. O quinto sólido deveria então, pensaram eles, corresponder a um quinto elemento, que só poderia ser a substância dos corpos celestes. Essa noção de quinta essência é a origem da palavra quinta essência. Era preciso zelar para que pessoas comuns continuassem a ignorar o dodecaedro. Apaixonados por números inteiros, os pitagóricos acreditavam que todas as coisas podiam derivar deles, com certeza todos os outros números. A crise nessa doutrina surgiu quando descobriram que a raiz quadrada de 2 razão entre a diagonal e um lado de um quadrado era irracional, que 2 não pode ser expresso com exatidão, como a razão entre quaisquer números inteiros, não importa quão extensos sejam esses números. Por ironia, essa descoberta reproduzida no apêndice 1 foi feita tendo como ferramenta o teorema de Pitágoras. Irracional significava na origem apenas um número que não podia ser expresso por uma razão. Mas para os pitagóricos isso significava algo ameaçador, um indício de que sua visão do mundo poderia não fazer sentido. O que é hoje o outro significado de irracional? Em vez de compartilhar essas importantes descobertas matemáticas, eles suprimiram conhecimentos sobre 2 e o dodecaedro, o mundo exterior. Não devia saber Ponten. Mesmo hoje em dia há cientistas que se opõem à popularização da ciência. O conhecimento sagrado deve ser mantido no culto, sem a mácula da compreensão do público. Os pitagóricos acreditavam que a esfera era perfeita, com todos os pontos da superfície e a mesma distância dos centros círculos eram perfeitos também. E insistiam que os planetas se moviam em cursos circulares e a velocidades constantes. Pareciam acreditar que um movimento mais lento ou mais rápido em lugares diferentes da órbita seria indecoroso. Um movimento não circular seria, de algum modo, defeituoso e inadequado para os planetas, os quais, estando livres da Terra, também eram considerados perfeitos. Os prós e os contras da tradição pitagórica podem ser vistos claramente na obra realizada em vida por Johannes Kepler, capítulo 3. A noção pitagórica de um mundo perfeito e místico invisível aos sentidos foi aceita de imediato pelos primeiros cristãos, e um componente integral do treinamento inicial de Kepler. Por um lado, este estava convencido de que as harmonias matemáticas existem na natureza. Ele escreveu que o universo foi estampado com adorno de proporções harmônicas, de que simples relações numéricas é que têm de determinar o movimento dos planetas. Por outro lado, de novo seguindo os pitagóricos, ele acreditou por muito tempo que só um movimento circular uniforme seria admissível. Notou seguidamente que os movimentos planetários observados não poderiam ser explicados dessa maneira, e seguidamente tentava mais uma vez. Mas ao contrário de muitos pitagóricos, ele acreditava na observação e na experimentação no mundo real. Mais tarde, as observações detalhadas do movimento aparente dos planetas o obrigaram a abandonar a ideia dos cursos circulares e a constatar que os planetas viajam percorrendo elipses. Kepler inspirou-se em sua busca pela harmonia do movimento planetário,
e ao mesmo tempo foi atrasado durante mais de uma década pelos atrativos da doutrina pitagórica. No mundo antigo graçava o desprezo pelo prático. Platão instava os astrônomos a pensar sobre os céus, mas a não perder tempo observando-os. Aristóteles acreditava que os de tipo inferior são por natureza escravos, e é mero para eles assim como para todos os que são inferiores que estejam sob o domínio de um senhor. O escravo participa da vida de seu senhor, o artesão é menos estreitamente ligado a ele, e só ganha excelência na medida em que se torna escravo. O tipo mais medíocre de mecânico tem uma escravidão especial, em separado. Plutarco escreveu: se o trabalho encanta você com sua graça, disso não se segue necessariamente que aquele que o realizou é merecedor de estima. A opinião de Xenofonte era isso que chamam de artes mecânicas. Carrega um estigma social e é corretamente desonrado em nossas cidades. Como resultado dessas atitudes, o brilhante e promissor método experimental jônico foi em grande parte abandonado durante 2000 anos. Sem experimentação, não há como optar entre hipóteses conflitantes, não há como a ciência avançar. A marca anti-empírica dos pitagóricos sobrevive até hoje. Mas por que de onde veio essa aversão à experimentação? Distribuição aproximada das épocas em que viveram cientistas jônios e outros cientistas gregos entre os séculos 7 e v. O declínio da ciência grega é indicado pela relativamente pequena presença de cientistas após o século I. Uma explicação para o declínio da antiga ciência foi proposta pelo historiador da ciência Benjamin Farrington: a tradição mercantil, que levou à ciência jônica, levou também a uma economia escravista. A propriedade de escravos era o caminho para a riqueza e o poder. As fortificações de Polícrates foram construídas por escravos. Atenas, no tempo de Péricles, Platão e Aristóteles, tinha uma vasta população de escravos. Toda a brava falação ateniense sobre democracia aplicava-se apenas a uns poucos privilegiados. O que caracteriza a atuação de escravos é o trabalho braçal. Porém, experimento científico é trabalho braçal, do qual, de preferência, os senhores de escravos devem manter distância, embora apenas os senhores de escravos, cortesmente chamados de gentishomens, ou cavalheiros, em algumas sociedades dispunham de tempo para fazer ciência. Por conseguinte, quase ninguém fazia ciência. Os jônios estavam perfeitamente aptos a fazer máquinas de certa elegância, mas a disponibilidade de escravos solapou o incentivo econômico para o desenvolvimento da tecnologia. Assim, a tradição mercantil contribuiu para o grande despertar jônico por volta de 600 a.C., e o escravismo pode ter sido a causa de seu declínio 2 séculos mais tarde. Semelhantes aparecem no mundo inteiro. O ponto mais alto na astronomia autóctone chinesa ocorreu por volta de 1280, com o trabalho de Ku Shaoqing, que se baseou num fundamento observacional de 1500 anos para aperfeiçoar tanto instrumental astronômico quanto técnicas matemáticas de computação. Há um entendimento generalizado de que a astronomia chinesa experimentou depois disso um abrupto declínio. Nathan Sivan acredita que a explicação para isso reside, ao menos em parte, na crescente rigidez de atitude das elites, de modo que os mais instruídos ficaram menos inclinados à curiosidade quanto às técnicas e menos desejosos de valorizar a ciência como uma atividade adequada a um cavalheiro. A ocupação de astrônomo tornou-se uma atividade hereditária, prática e inconsistente com o avanço desse tema. Além disso, a responsabilidade pela evolução da astronomia permaneceu centrada na corte imperial e foi em grande medida relegada a técnicos estrangeiros, em especial jesuítas, que tinham apresentado Euclides e Copérnico aos atônitos chineses, mas que, após a censura ao livro deste último, tinham um interesse pessoal em disfarçar e suprimir a cosmologia heliocêntrica. Talvez a ciência tenha sido natimorta nas civilizações indígenas maia e azteca pelo mesmo motivo de ter declinado na Jônia, a obstinação da economia escravista. O maior problema no contemporâneo político terceiro mundo é que as classes instruídas tendem a ser constituídas pelos filhos dos ricos, com interesse pessoal no status quo, e não estão acostumadas nem a trabalhar usando as mãos nem a desafiar o conhecimento convencional. A ciência tem criado raízes com muita lentidão. Platão e Aristóteles estavam confortáveis numa sociedade escravista. Eles apresentavam justificativas para a opressão. Serviam a tiranos. Ensinavam a alienação do corpo em relação à mente, ideia bem natural numa sociedade com escravos, separavam a matéria do pensamento, divorciavam a terra dos céus, em divisões que iriam dominar o pensamento ocidental por mais de 20 séculos. Platão, que acreditava que todas as coisas estão cheias de deuses, na verdade usava a metáfora da escravidão para associar sua política à sua cosmologia. Dizem que instou a que se queimassem os livros de Demócrito tinha uma recomendação semelhante para os livros de Homero. Talvez porque Demócrito não admitisse almas imortais ou deuses imortais ou misticismo pitagórico, ou porque acreditava que havia um número infinito de mundos.
Dos 73 livros que, segundo consta, Demócrito escreveu cobrindo todo o conhecimento humano, não sobreviveu uma única palavra. Tudo o que conhecemos vem de fragmentos, em especial no campo da ética, e de relatos em segunda mão. Isso também é verdade no que concerne a quase todos os outros antigos cientistas jônios. No reconhecimento por Pitágoras e Platão de que o cosmos é cognoscível, de que existe um substrato matemático na natureza, há um grande avanço na causa da ciência, porém com a supressão de fatos inquietantes, com o conceito de que a ciência deveria ser reservada a uma pequena elite, com a aversão pela experimentação, o abraçar do misticismo e a cordata aceitação de sociedades escravistas, eles fizeram retroceder o empreendimento humano. Após um longo sono místico durante o qual os instrumentos da investigação científica ficaram mofando, a abordagem jônica, em alguns casos transmitida pelos sábios da Biblioteca de Alexandria, foi afinal redescoberta. O mundo ocidental tornou a despertar. A experimentação e a investigação aberta tornaram-se mais uma vez respeitáveis. E livros e fragmentos esquecidos foram lidos de novo. Leonardo da Vinci, Colombo e Copérnico foram inspirados por essa antiga tradição grega, ou de maneira independente retraçaram partes dela. Em nossa época atual existe muito dessa ciência jônica, mas não na política e na religião, e uma razoável medida de investigação livre. Mas existem também pavorosas superstições e terríveis ambiguidades éticas. Estamos contaminados por antigas contradições. Os platônicos e seus sucessores cristãos mantiveram a noção peculiar de que a terra era maculada e de certo modo asquerosa, enquanto os céus eram perfeitos e divinos. A ideia fundamental de que a terra é um planeta, de que somos cidadãos do universo, foi rejeitada e esquecida. Ela foi aventada pela primeira vez por Aristarco, nascido em Samos 3 séculos depois de Pitágoras. Aristarco foi um dos últimos cientistas jônios. Em sua época, o centro do esclarecimento intelectual tinha se mudado para a grande biblioteca de Alexandria. Aristarco foi a primeira pessoa a afirmar que o Sol, e não a Terra, está no centro do sistema planetário, que todos os planetas giram em torno dele, e não da Terra. Como de praxe, seus escritos sobre esse tema se perderam. Do tamanho da sombra da Terra na Lua durante um eclipse lunar, ele deduziu que o Sol tinha de ser muito maior que a Terra, e estar muito distante. Pode ter raciocinado então que seria absurdo que um corpo tão grande como o Sol girasse em torno de um corpo pequeno como a Terra. Ele pôs o Sol no centro, fez a Terra girar em torno de seu eixo uma vez por dia, e orbitar o Sol uma vez por ano. Associamos essa mesma ideia ao nome de Copérnico, a quem Galileu descreveu como restaurador e confirmador, não inventor, da hipótese heliocêntrica. 11. Durante os mais de 1800 anos entre Aristarco e Copérnico, ninguém soube qual era a disposição correta dos planetas, mesmo tendo sido apresentada com perfeita clareza por volta de 280 a.C. A ideia foi uma afronta a alguns dos contemporâneos de Aristarco. Como no caso de Anaxágoras, Giordano Bruno e Galileu, houve gritos exigindo que ele fosse condenado por impiedade. Essa resistência a Aristarco e a Copérnico, uma espécie de geocentrismo na vida cotidiana, permanece conosco e ainda falamos sobre o nascer do Sol e o pôr do Sol. Já se passaram 2200 anos desde Aristarco, e nossa linguagem continua a fingir que a Terra não gira. A separação dos planetas entre si, 40 milhões de quilômetros da Terra a Vênus como a distância mais curta, 6 bilhões de quilômetros até Plutão, deixaria atordoados aqueles gregos que se sentiram ultrajados pela alegação de que o Sol podia ser tão grande quanto o Peloponeso. Seria natural pensar no sistema solar como muito mais compacto e localizado. Se eu puser os dedos diante dos olhos e olhá-los primeiro com o olho esquerdo e depois com o direito, eles parecerão se mover em relação a um fundo mais distante. Quanto mais próximos de mim os dedos, maior parecerá a distância que percorrem ao aparentemente se moverem. Consigo estimar a distância entre meus olhos e meu dedo pela magnitude desse movimento aparente, ou paralaxe. Se meus olhos fossem mais afastados um do outro, meus dedos pareceriam se mover a uma distância bem maior. Quanto mais longa essa linha de base nesse exemplo, a distância entre os dois olhos a partir da qual fazemos nossas duas observações, maior a paralaxe e melhor podemos medir a distância a objetos remotos. Porém, vivemos sobre uma plataforma em movimento, a Terra, que a cada 6 meses progride de uma extremidade à outra de sua órbita, uma distância de 300 milhões de quilômetros. Se olharmos para os mesmos e imóveis objetos celestes com um intervalo de 6 meses, seremos capazes de medir distâncias muito grandes. Aristarco suspeitava que as estrelas fossem sóis de